agosto de 2019, o programa Memória e História Oral entrevista o senhor José Augusto do Rosário. Seu José, bom dia. Bom dia. Vamos começar pela sua data de nascimento e local de nascimento, por favor. Eu nasci no dia 10 de setembro do ano de 1959, num vale chamado Covoada, na ilha de São Nicolau, no arquipélago de Cabo Verde, enquanto colônia de Portugal. O nome dos seus pais? É Augusto José do Rosário e Maria Ana da Silva. O que eles faziam, seu José? Eram agricultores na ilha, porque a ilha de São Nicolau é uma ilha de vocação para a agricultura. É uma ilha bem rural, com cerca de 15 mil habitantes. E eles trabalhavam na plantação e na criação de animais. Na época era colônia portuguesa? Era colônia portuguesa, sim, e foi até o ano de 1975, quando Cabo Verde conquistou a independência. O senhor tem lembranças da infância dessa época? Eu vim muito jovem para o Brasil. Eu vim para o Brasil com 3 anos, né? Tenho alguns resquícios da preparação para a viagem, né? Certo. Não sei se é alguma coisa que a minha memória guardou ou se alguém em algum momento contou alguns trechos da despedida e da viagem, né? E que eu refiz na minha memória, né? Mas, de fato, vim muito jovem, então não tenho muitas lembranças da infância. Mas depois, de adulto, voltei lá várias vezes. Certo. O senhor veio para o Brasil, o senhor é filho único, não? Não. De fato, a minha história é muito interessante. Eu sou filho único de pai e mãe. Certo. Depois que eu nasci, meus pais se separaram e cada um foi para o seu lado e constituíram outras famílias, né? E hoje eu tenho, por parte de pai, eu tenho 12 irmãos e por parte de mãe eu tenho 6 irmãos. Significa que eu tenho 18 meio-irmãos. Interessante isso. E filho único Do casal, do é. casal, Aí você veio para o Brasil com o pai e com a mãe? Não. Dois? A minha mãe, ela foi convidada a vir ao Brasil por um tio que já vivia aqui, isso no ano de 1960. Meu tio Serafim, que já estava em Santos desde os anos 20, mandou uma carta de chamada, que era o meio, né? Para que as pessoas pudessem imigrar para um outro país. E ela, no ano de 60, veio, eu tinha lá 1 ano e meio, né? E fiquei lá com uma outra irmã que já havia nascido lá em Cabo Verde. E nós imigramos depois, minha mãe, depois de se estabelecer aqui em Santos, mandou também para nós uma carta de chamada, que nós estávamos lá aos cuidados do meu pai e da minha avó. Sim. E então nós viemos, minha irmã com 5 anos e eu com 3 anos de idade. E chegamos aqui exatamente no dia 18 de abril de 1963. Legal. Em Santos? Em Santos, sim, viemos para Santos. E acabaram morando em Santos mesmo? Sim, a minha família já, a minha mãe, já casada com outro cabo-verdiano aqui no bairro do Macuco, ali próximo à igreja da Nossa Senhora Aparecida, já vivia ali e nós fomos morar ali na cidade de Santos. Eu vivi em Santos, né, até os anos 80, né, só depois então fui para São Paulo e agora de regresso. Na cidade de Santos, o senhor fala é a rua? Não, na cidade de Santos. No bairro do Macuco. Sim, morei no bairro do Macuco até o ano de 79, de 79 até 82 morei no bairro do Jabaquara. Legal. E sua infância foi no Macuco, então? Foi no Macuco. As minhas melhores lembranças, né, de infância e pré-adolescência foram daquelas ruas de terra ali do entorno, da prainha que havia onde hoje está o cais, a própria construção, a expansão do cais, do Porto de Santos, do coleginho onde eu estudei, que é o Suetônio, que está lá até hoje, da primeira comunhão na igreja Nossa Senhora Aparecida, do pronto-socorro, onde cansei de tomar injeção antitetânica, mas boas lembranças, muito boas lembranças. Os meus amigos de infância, amizades que eu carrego até hoje, gente que conheci no primeiro ano primário ali no entorno, que estudaram comigo, eu ainda tenho na minha relação de amizade até hoje. Legal. Passou quanto tempo da sua vida ali? Até Onde? Em no Santos? Macuco. No Macuco, portanto, eu saí de lá em 79, eu saí de lá então com 20 anos, né? 20 anos. Fez o primeiro grau lá? Fiz o primeiro e o segundo grau, né? Na mesma escola?
Sim, sempre na mesma escola, que se chamava primeiro Grupo Escolar Professor Suetônio Bittencourt Júnior, depois Maracanãzinho, né? Atrás do... Ali, exatamente. E num período em que o Maracanãzinho esteve em reforma, eu fui estudar também no Andradas, que é já dentro do BNH. Exato. E lembranças do segundo grau o senhor tem também, da juventude? Sim, eu comecei o segundo grau no Maracanãzinho, depois no Andradas, não terminei no Andradas, do Andradas eu fui para o José Bonifácio e concluí o segundo grau no José Bonifácio, já morando no Jabaquara. Também, estudaram, né? Sim, na verdade a minha família foi para São Paulo, minha mãe, meu pai, e meu padrasto e meus irmãos, e eu, como já estava trabalhando e estudando, eu preferi ficar. Então fui morar com uma tia no bairro do Jabaquara, ali na Rua do Contorno, né? E fiquei ali até o período de ir fazer a faculdade. Quando eu concluí então o segundo grau, eu fui morar com a minha mãe em São Paulo e fui fazer a faculdade lá na Faculdade de Associadas do Ipiranga, na Nazaré. Você trabalhava e estudava? Você trabalhava no quê? Naquela altura eu já estava no meu segundo emprego. Meu primeiro emprego foi através do Campos, fui patrulheiro do Campos, eu fui o boy do consulado de Portugal em Santos. Trabalhei ali um período até ser integrado na chancelaria e depois, com o advento da independência de Cabo Verde, eu fui obrigado, né, vamos dizer assim, a sair do consulado, mas fui indicado para trabalhar na agência de turismo Vasco da Gama, com o senhor Souza, de uma família madeirense muito tradicional aqui da cidade. Então eles me empregaram lá e nesta altura eu trabalhava na agência de turismo Vasco da Gama, comecei também como boy e depois fui promovido a agente de viagens, ajudei a inaugurar a filial do Imbaré, ali na Conselheiro Nébias. E depois, então, quando chegou o período de fazer a faculdade, como o Santos não oferecia tantas oportunidades ou tantas variedades, eu fui para junto da família em São Paulo, tentar fazer lá, então, o nível superior. Isso foi no final dos anos 70? Não, já inícios dos anos 80, 81, 82. Isso foi fazer faculdade de? Eu fiz letras, o meu primeiro curso, me formei em 86, mas tinha intenção de que esse curso me desse uma oportunidade de cursar Rio Branco em Brasília, que depois não acabou acontecendo, mas com a minha graduação em letras, muitas portas foram abertas no âmbito profissional. Fez letras aonde? Na FAIA, Faculdades Associadas do Ipiranga. Certo. Nessa altura já trabalhava em São Paulo no mercado financeiro. Então comecei no antigo Banco do Estado de Minas Gerais, o Benji. Dali então fui para o Lloyds Bank, que era o antigo Bank of London. Dali fui para um banco americano chamado Chase Manhattan e concluí minha carreira no mercado financeiro num banco também americano chamado JP Morgan. Sempre em São Paulo? Sempre em São Paulo, no mercado financeiro. E a minha carreira profissional eu desenvolvi no mercado financeiro nestas instituições internacionais, né, de grande porte. E aí, você só trabalhava, você já não estudava mais e casou nessa época? Sim, e estando em São Paulo, depois de formado, constituí família, casei, tive meu filho lá em São Paulo, nasceu exatamente numa maternidade em São Bernardo, né, porque vivíamos ali no entorno. E fiquei em São Paulo até o ano de 2009, quando eu regresso para Santos. O nome da sua esposa? É Gladys Cleide. Ela é pernambucana, né? Também imigrante, né? Veio do Nordeste para São Paulo e ali nos conhecemos. Legal. Quantos filhos? Um filho apenas, filho único. Héctor Augusto. Ele tá em São Paulo hoje? Não, ele vive aqui em Santos, né? Está estudando engenharia mecânica, está no penúltimo ano aqui na Universidade de Santa Cecília. Legal. Bom, até 2009, então é recente, né? Sim, 10 anos, né? Eu retornei para Santos a convite do comendador Armênio Mendes, Sim. que havia recém assumido o cargo de cônsul honorário de Portugal em Santos, e ele, sabedor da minha passagem pelo consulado no passado
e da minha capacidade administrativa desenvolvida nesses anos todos de mercado financeiro, resolveu me convidar para ser o gestor do consulado, e ali trabalhamos juntos durante 10 anos. 10 anos. Então retornei ao consulado de Portugal depois de 40 anos. Interessante isso. E você teve que sair lá quando era jovem por conta da independência de Cabo Verde? Naquela altura a situação estava muito conturbada, havia conflito, não em Cabo Verde. Em Cabo Verde, graças a Deus, o processo foi muito pacífico, né? Não houve nenhuma espécie de conflito em solo cabo-verdiano. Mas havia na Guiné, havia em Angola, havia em Moçambique. Sim. E era constrangedor para as pessoas que chegavam, vamos dizer, fugidos, né, de um conflito na África, e chegavam no consulado e encontravam também um africano na chancelaria. E para evitar esse constrangimento, então me indicaram para ir para Vasco da Gama, onde trabalhei ali por 6 anos. E foi tanto o consulado quanto a agência de turismo Vasco da Gama foi grande escola, né, para o meu desenvolvimento profissional. Interessante. E aí o senhor volta em 2009 como gestor do consulado de Portugal em Santos. E muito trabalho nesses 10 anos aí, teve algumas mudanças, né? Sim, Legislação. O consulado exigiu um esforço maior por conta de que durante muitos anos haviam processos e procedimentos que já não cabiam nos tempos atuais, né? Então eu vim com a missão de remodelar, de modernizar os processos e os procedimentos do consulado para atender melhor a demanda de utentes. E assim eu fiz com uma reengenharia de todo o equipamento tecnológico, de treinamento para o grupo que atendia, dos procedimentos mesmo e dos processos também foram todos revistos e refeitos, e o resultado foi muito bom. Nós chegamos a ser reputado um dos melhores consulados de Portugal no mundo inteiro. Interessante, parabéns pelo trabalho. Obrigado. E hoje, aí a escola portuguesa, como é que entra aí na sua vida? Sim, quando eu volto para Santos, eu retomo uma situação que já fazia parte de mim desde o passado, né? Porque eu imigrei para o Brasil como cidadão português e sempre me integrei à comunidade portuguesa desde sempre. E como funcionário do Consulado de Portugal, participava dos eventos das entidades portuguesas daqui de Santos. Vou para São Paulo, mas não perco a ligação. Durante esses 30 anos que eu estive em São Paulo, sempre voltava, participava da comunidade, visitava o pessoal do consulado, visitava os meus ex-patrões na Vasco da Gama, de maneira que eu nunca perdi a ligação. Então, quando eu retorno em 2009, eu ainda estava muito ligado a essa situação toda, a comunidade portuguesa. Então, foi só resgatar, né? Começar a retomar a participação nas entidades. Me associei a quase todas elas, porque eu entendo que as entidades precisam dos seus associados para que elas se mantenham sempre ativas. Portanto, me filiei à Portuguesa Santista, ao Centro Português, à Casa da Madeira e a tantas outras, onde inclusive tenho participação ativa, né? E porque isso tá em mim, eu me sinto, né, parte desta comunidade. Então, e a escola portuguesa aconteceu de uma forma muito inusitada. O antigo presidente, o saudoso Toninho Reis, me toma pela mão e me leva a conhecer a escola portuguesa que eu não conhecia, e não sabia o trabalho que se fazia ali. Mas quando eu tive contato, né, ver o trabalho social que a escola portuguesa faz, diferente das outras entidades que têm um cunho mais social, me interessei muito. E então logo fui convidado a ser um colaborador, de colaborador a diretor, de diretor me tornei presidente e já vou para a minha terceira gestão. A escola portuguesa hoje é uma entidade quase centenária, completou 98 anos e já estamos trabalhando para os eventos do centenário, quando você menos imaginar já está aí às portas. 2021, né? 2021, exatamente. 100 anos de escola portuguesa. Exatamente. E ela está desenvolvendo normalmente o trabalho?
Funcionando a pleno. Nós já atendemos ali 120 crianças carentes ou de família de baixa renda, ali do entorno do Paquetá, do Mercado, da Vila Nova, do centro, do Monte Serrat. E ali nós recebemos essas crianças, elas passam o dia com a gente, né? Nós damos uniforme, alimentação, educação e carinho, que é o mais importante, né? Principalmente nessa idade, você precisa oferecer para essas crianças, né, situações em que elas identifiquem o bem, né, para que o bem seja uma opção para elas mais tarde. Porque a região é carente, né? De fato é. E a Portuguesa Santista? A Portuguesa Santista dá trabalho, mas olha, é com prazer que eu desenvolvo esse trabalho lá, porque é uma entidade também centenária, é uma entidade que representa Portugal no âmbito esportivo, representa Portugal e sua comunidade no cenário esportivo nacional. Então nada mais justo que nós lutemos para manter a Portuguesa num patamar de respeito, né? E é assim que nós vimos fazendo ao longo desses anos. Estamos trabalhando muito, já conseguimos fazer com que ela galgasse um patamar melhor, mas ainda há muito por se fazer. Portanto, sigo lá o meu trabalho junto com os meus amigos e o presidente Emerson Coelho, que também se desdobra para que a Portuguesa seja uma entidade digna e respeitada. O senhor é diretor? Eu sou diretor financeiro, eu que cuido da pior pasta dentro da entidade, né? Porque uma coisa é administrar o recurso, né? Quando tem. Pior é administrar quando não tem. Tem então, que dar notícia, né? Exatamente. É um trabalho árduo. Mas teve uma ajuda aí, né? Tem um campo de treinamento, né? Sim, a nossa gestão, eu posso dizer que foi uma gestão abençoada. Nós conseguimos grandes feitos, fizemos um trabalho excepcional em termos de recuperação do patrimônio do clube e agregar novos patrimônios com a ajuda da família Mendes, através do seu Armênio e seus filhos, né, que entenderam e acreditam que a Portuguesa tem que ser uma entidade forte, né, representando a bandeira de Portugal na nossa cidade. E o seu cotidiano hoje é corrido? Né? Sim, Você se divide em várias funções. Sim, para além das entidades que eu ajudo a administrar, tem a minha atividade profissional, onde eu faço assessoria em documentação para quem quer fazer nacionalidade portuguesa, documentos de viagem, documentos de identificação, tanto local quanto de Portugal, processos de divórcio. E assim eu vou tocando o meu lado profissional, né, equilibrando com esse outro lado de administração de entidades. E vou tranquilamente vivendo em Santos, que é uma cidade que eu amo, né? Que oferece a qualidade de vida que eu acho que todo ser humano deveria merecer. E, portanto, estou feliz, estou tranquilo e assim segue. Certo. Uma coisa que o senhor queira completar, que eu não tenha perguntado? Bom, a minha história de imigração não é diferente das outras, né? As pessoas emigram saindo da sua terra, buscando novos horizontes, buscando uma vida melhor, um desenvolvimento profissional, acadêmico, seja lá o que for que busquem. E a minha história não foi diferente. Minha família veio para o Brasil, entendendo que o Brasil era o país do futuro e tinha facilidade da língua, né? Portanto a comunicação ajudaria. E foi buscando isso que nós viemos, né, como imigrantes, e não nos arrependemos, deu tudo certo aqui no Brasil, fomos acolhidos, abraçados, né, de uma forma como se nós fôssemos mesmo brasileiros. O Brasil tem essa vocação, o Brasil tem essa característica. Portanto, viemos como cidadãos portugueses. Em 75, com a independência, nós nos tornamos cabo-verdianos. Eu, por acaso, em 2009, me naturalizei brasileiro, totalmente integrado, totalmente ambientado. Sou, né, tratado como um cidadão brasileiro. O meu filho, né, apesar de ter a sua raiz em Cabo Verde, mas também é um cidadão brasileiro e assim se sente
aqui no Brasil, diferente, né, das outras comunidades da diáspora, onde o cidadão português que migra para a França, ele vai trabalhar, acumular patrimônio para depois voltar para Portugal. Interessante que aqui, quem imigra para o Brasil não pensa nisso, né? Ele se desenvolve aqui, cria o seu patrimônio aqui, cria seus filhos aqui e aqui ele continua até morrer, né? Não tem essa ideia de voltar para Portugal. Portanto, a minha história de imigração é assim, saindo de um arquipélago pequenininho no meio do Atlântico, venho para o Brasil e aqui tô bem tranquilo e muito feliz. Muito obrigado. A Fundação Arquivo e Memória de Santos agradece o seu depoimento, José Augusto. Muito obrigado. Sou eu a agradecer o convite.